Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Marcela Neves, eu sou analista pessoal aqui do United. Eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo louro e longo, um pouco abaixo do ombro, tenho os olhos verdes e atualmente uso óculos. Eu tenho 37 anos, sou casada, tenho uma filha de 12 anos e moro no Rio de Janeiro. Estou usando uma blusa verde e o meu fundo de tela é do tema Multiplica. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre planejamento financeiro. Antes de mais nada, eu só quero reforçar que o Multiplica é um evento que foi criado para você, nosso colaborador e colaboradora, e está no centro de tudo o que fazemos. Hoje é o nosso último dia de evento, então aproveitem ao máximo os conteúdos de hoje dessa plataforma exclusiva que preparamos para vocês. Ainda hoje, contaremos com conteúdos focados em cultura, inclusão, diversidade, carreira e felicidade. Para conversar comigo sobre o planejamento financeiro, eu vou chamar o Eduardo Manso, representante do Santander. Bom dia, Eduardo. Quer se apresentar para o pessoal que está nos assistindo? Olá, bom dia a todos, todas e todes. Obrigado, Marcela. Como mencionado, me chamo Eduardo Manso, sou um homem branco, tenho olhos castanhos escuros e tenho cabelo bem curtinho. Aliás, os poucos que me restam também são castanhos escuros. Eu uso barba também rente ao rosto. Estou com uma camiseta preta e o fundo de tela também é da Multiplica. Eu tenho 38 anos, sou formado em administração de empresa e especialista em previdência privada. E atualmente trabalho na área de investimentos do Santander. Me considero uma pessoa paciente e respeitoso. Tento equilibrar meu tempo entre vida pessoal e profissional. Gosto de praticar esporte e cuidar da saúde, mas às vezes eu desvio um pouco do foco. Tenho o hábito de praticar esportes, como corrida de rua, e tenho o hábito bastante de ler livros. Tenho como objetivo de vida envelhecer com saúde e com tranquilidade financeira, que hoje que é o nosso objetivo aqui e o tema do nosso evento. Deixo aqui meu agradecimento na participação, né? Acredito que esse tema seja de muita relevância e bem sensível, sim, e talvez um tema que muitos não gostam de lidar. Obrigada, Eduardo, pela apresentação. Então, vamos começar com o nosso tema? Com certeza. Vou abrir aqui a apresentação para deixar preparado, que eu trouxe aqui algumas informações para vocês, para que a gente possa nortear aqui toda a nossa apresentação. Vamos lá? Então aqui, pessoal, como eu comentei para vocês, a gente vai falar sobre o nosso planejamento financeiro. Eu vou dar algumas dicas para vocês, né? Como a gente pode se adaptar em relação a tudo que a gente vive no dia a dia, tá? Sobre a importância do planejamento financeiro. Vocês vão observar que durante a apresentação eu trouxe alguns números, algumas pesquisas, mas para a gente também ter aquele norte daquilo que a gente vai falar, perfeito? Antes de mais nada, a gente precisa sim rever todos os nossos hábitos financeiros. Por isso que eu trouxe aqui uma pesquisa que foi feita lá em 2019, né? Dessa pesquisa, observou-se que 48% deste público não controla seu orçamento e os outros 48% ficaram inadimplentes em algum momento em 2019. Aí a pergunta que eu faço para todos vocês, né? Aonde você se enquadra? Foi feita uma pergunta também, né? Como você controla suas finanças? Que aqui é o nosso tema ideal desse nosso evento, né? 20% não controla, 25% usa a memória. Pessoal, a memória aqui às vezes é falha, né? Por isso que aqui nas próximas telas a gente vai dar umas dicas para vocês como a gente pode controlar isso. 52% anota os gastos. Esse daqui é o mundo ideal, mas não só anotar, como outras coisas que a gente precisa fazer também no meio do caminho. E 2% delega para terceiros. Quando a gente fala delega para terceiros, hoje a gente tem consultores financeiros e de planejamentos que faz todo o nosso controle de finanças. É uma boa dica também, mas a gente consegue fazer por conta própria. E o planejamento do uso desse dinheiro, né? 27% anota após o fechamento do mês. 39% anota ao longo do mês. E 33% planeja os gastos com antecedência. Aqui, pessoal, o mundo ideal, sim, é sempre a gente anotar tudo com antecedência para saber aquilo que a gente tem e aquilo que a gente pode utilizar. Foi feita uma outra pesquisa também, né? Quando pensa em contas e na sua situação financeira, eu faço aqui 5 perguntas para vocês. Como que você se sente? O seu coração acelera, né, e transpira em pânico? Tem medo de abrir os seus extratos, faturas e boletos? A gente gasta como se não houvesse o amanhã, né?
Não fala sobre assunto com ninguém e nem um pouco com os familiares. Aqui uma outra dica também, né? Converse, põe para fora. Muitas vezes com aquela pessoa que você confia e com certeza vai te dar ideias e dicas para que você consiga colocar tudo isso no verde, né? Fica com insônia quando você toca nesse assunto ou não tem interesse nenhum sobre esse assunto e acha um tédio. Fique tranquilo, você não está sozinho, tá? 8% dos homens e 23% das mulheres têm esse medo de não ter recursos financeiros para se sustentar financeiramente. Eu sei que falar sobre dinheiro é um remédio para a fobia financeira. Pois bem, nessas próximas telas aqui eu vou mostrar para vocês e dar algumas dicas de como a gente pode controlar esse orçamento. Aqui é extremamente importante, pessoal. Põe na ponta do lápis, né? Se ainda você não faz isso, é uma boa hora de se organizar as finanças, principalmente como a gente está no final do ano, né? E para 2022 a gente pode se preparar todo aquele nosso colchão para saber como que a gente vai entrar para o próximo ano para a gente ter esse equilíbrio financeiro. Sempre pense numa balança, né? Faça o controle dos seus gastos, isso é fundamental. E não abandone jamais os seus objetivos de médio a longo prazo. E verifique sempre os pontos a ser melhorados. Tá? Pessoal, existem hoje ferramentas que você consegue fazer todo o controle desse seu planejamento financeiro, né? Seja ele através de arquivo em Excel, né? Planilha financeira, seja ele por app. Você tem diversos apps hoje no Play Store, no App Store, que você consegue controlar isso de forma simples, tudo aquilo que você tem de receita e gastos no mês a mês. Ou simplesmente quando você vai e coloca num papel sulfite, né, todas essas informações. E quais essas informações que a gente deve colocar na ponta do lápis para a gente ter nosso controle financeiro? Primeiro passo, pessoal, que é fundamental, liste todas as suas receitas. O que são as receitas? Aquilo que você ganha, né, no dia a dia ou no mês a mês. Considere sempre a sua renda e a renda familiar. Isso aqui é importante, né? Tais como seu salário do mês a mês, seu 13º, se você recebe algum tipo de bônus, comissionamento, pensão, outras rendas, do tipo, eu faço uma renda aqui extra no final de semana, no dia a dia, como a gente fazer um bolo, né, vender um docinho, uma roupa, enfim. Tudo isso que entra como receita, né, como salário para você, você tem que inserir nessa coluna de receita. E caso você não estiver trabalhando, né, estimule, faça as estimativas do seu ganho, né? Ou seguro-desemprego também, auxílio emergencial como autônomo. Isso é importante. Sempre faça isso e coloque na ponta do lápis as suas receitas. O próximo passo, pessoal, liste todas as suas despesas, né? Aquilo que são previstas, né, e fixas no mês a mês, tá? Você tem que separar essas despesas, aquilo que você realmente sai, né, daquilo que você ganha, né, aquilo que você tende a utilizar no mês a mês. As despesas essenciais, que é aquilo que a gente não consegue, infelizmente a gente não consegue escapar, né, tais como aluguel ou financiamento, né, para sua moradia, condomínio mais IPTU, né, se você tem um carro, o IPVA, algum tipo de seguro, isso também são despesas essenciais. Luz, mercado, medicamento, né, e telefonia. São algumas coisas que realmente a gente tem que colocar aqui como despesas essenciais, que é isso que a gente não consegue deixar para amanhã, e principalmente o supermercado. Aqui, pessoal, fica a dica para vocês também. A gente escuta isso bastante, mas dá certo. Para você que tem o hábito de ir no supermercado, por exemplo, no dia a dia, todos os dias, né? Você tende a gastar muito mais do que você ter o hábito de ir uma vez por semana, depois você muda para 15 em 15 dias e principalmente depois que você acaba utilizando isso no mês a mês, tá? Isso aí é fundamental e a dica que eu deixo para vocês é crie uma lista, né? Não utilize o supermercado uma forma de você fazer passeio no mês a mês, né? Ou no dia a dia. Crie uma lista e vá focado na compra realmente daquilo que você precise. Você vai ver que aqueles gastos, né, a mais que você tem dentro do supermercado, você vai acabar economizando também. É lógico que você não pode deixar de ter aqueles pequenos prazeres. Do outro lado, a gente tem que colocar assim as despesas não essenciais, aquilo que você pode deixar para depois. Por exemplo, um vestuário, né, a academia, um restaurante, bares, né?
estética e manicure. Eu sei que, dependendo de cada situação, né, a gente precisa sim utilizar no mês a mês, mas a gente pode se enquadrar como despesa não essencial, mas é fundamental que a gente coloque para a gente saber o quanto que a gente está gastando, né, no dia a dia. E principalmente dos desperdícios, tais como multa ou algum serviço que você paga e não utiliza. Qual que é esse serviço que a gente paga e a gente acaba não utilizando? Vou me matricular numa academia, vou ter lá um streaming, né, TV por assinatura ou aplicativo por assinatura, e a gente acaba não utilizando. Então, algumas coisas, né, que a gente observa que são gastos não essenciais, quando a gente coloca no papel, aí a gente observa que aonde que nosso dinheiro está indo pelo ralo, tá bom? Legal, pessoal, feito isso, né, o passo 1 e o passo 2 em relação ao quanto que eu ganho, aquilo que eu recebo em relação às minhas despesas essenciais e não essenciais, qual que é o nosso passo 3? Soma tudo isso, né? Soma todas as suas receitas e vê realmente, né, qual que é o seu saldo final. Dentro desse saldo final a sua situação, né, ela é negativa, a sua situação ela é neutra ou a sua situação é positiva? Vamos falar de cada uma delas? Pessoal, se a sua receita, né, aquele seu ganho, for menor que as suas despesas, tente se equilibrar financeiramente. Como? Renegocie as suas dívidas, né? Saiba o quanto você está devendo. Muitas pessoas hoje, né, observam que dinheiro só sai, mas não sabe realmente naquilo que ele está gastando, né? Verifica quanto que você está devendo, verifica por que você está no vermelho, né? Defina quais suas dívidas principais, né, e prioritárias para você quitar elas primeiras. Uma sugestão aqui também, se você tem algum tipo de empréstimo, dependendo do quanto que você está pagando sobre esse empréstimo, veja quais são aquelas mais caras para você tentar renegociar e quitar de uma única vez. A sugestão é pegar tudo isso que você deve, verificar como que você consegue pegar, por exemplo, um empréstimo, um consignado, enfim, para que você consiga quitar essas dívidas de uma única vez e coloque isso como despesa para você. E tente se equilibrar financeiramente e reduzir todos os outros gastos para que isso não crie uma bola de neve. Tá bom? Se a todos esses gastos, né, esses cortes de gastos, ainda faltar dinheiro, observe, pense como você pode gerar uma renda extra, perfeito? Defina o valor sempre do pagamento e tente sempre renegociar aqui, como comentei, com o banco, né, aonde você tem esse empréstimo. Vale a pena renegociar. Muitas vezes você vai pagar menos para que você consiga colocar toda essa situação, né, em equilíbrio financeiro. E lembre-se, né, é algo momentâneo. Não entre em desespero, coloque na ponta do lápis. E algumas dicas aqui, né, para você cortar as suas despesas. Lembre-se, como eu comentei, a situação é temporária, né? Você vai conseguir colocar isso tudo numa balança e entrar numa tranquilidade financeira. Reúna a sua família, né? Converse com aquelas pessoas próximas de real confiança, né? Façam os cortes realmente necessários. Deixe alguns privilégios de lado que a gente acaba não utilizando e faça o corte de alguns desses gastos, né? Cuidado com as compras por impulso. É uma pergunta que acho que todos deveriam fazer antes de comprar algo. Eu devo, eu posso e realmente necessito. Se depois de responder essas três perguntas, mesmo que não for para algum privilégio, algum impulso seu, compre. Senão, deixe para depois. E seja econômico, né? Em tudo que a gente utiliza, principalmente nesses momentos que estamos passando. Tente economizar na água, na luz, né? Veja se você tem a possibilidade de você trocar as luzes da sua casa para essas luzes mais econômicas e mais frias. Você vai ter um ganho financeiro no mês a mês. Ainda mais que nesses momentos que estamos vivendo, o consumo, né, a conta de luz, água, combustível, estão muito relevantes, né? Muito bom, pessoal. Se a sua receita, né, aquilo que você ganha, está equilibrado com essas despesas, muito bom. Mas por enquanto também isso não é o mundo ideal. Mas você já tem um sinalzinho aí, uma luz no fim do túnel para que você consiga também colocar tudo na balança e se equilibrar financeiramente. Muito bom. Pessoal, algumas dicas. Aperte um pouquinho mais os seus gastos, né? E busque uma renda extra para abrir espaço no seu orçamento. Por que disso? Quando você tem o seu equilíbrio financeiro e quando você começa a
conseguir reduzir alguns gastos, vai começar a sobrar um pouquinho de dinheiro. E essa sobra é super importante, que é uma dica que eu dou para todos vocês. Comece a pensar, né, antes de você pensar em qualquer tipo de investimento ou qualquer tipo de poupança para você, né, qualquer tipo de aplicação, pense na sua reserva de emergência. Pensa naquilo que você gasta no mês a mês, daquilo que você precisa de ter de valores no mês a mês, aquela receita e o quanto que você teria para você manter o padrão de vida dentro de 3 meses, por exemplo. Tenha isso guardado, né? Poupe, isso vai, né, te ajudar a enfrentar crises, né, e imprevistos financeiros se acontecer alguma situação emergencial. Por isso que a gente sempre dá essa dica. 3 é o mínimo que seria o interessante para qualquer situação de imprevisto, né? Se caso você precise utilizar essa reserva de imediato, por qualquer dificuldade financeira que você tenha passado no meio do caminho, seja ele, bati meu carro, eu preciso consertar, quebrou meu telefone, eu precisei comprar remédios além daquilo que eu necessitei, acabei extrapolando no meu cartão de crédito ou na minha conta, eu vou suprir esse meu gasto para não pagar cheque especial. Aqui é um bom momento, né, para você estar utilizando essa reserva de emergência. Mas lembre-se, se você utilizar a reserva de emergência, cubra ela, né, o quanto antes, para que você sempre tenha esse colchão financeiro para te ajudar nesse meio do caminho, tá bom? E só a sua receita for maior que as suas despesas, ou seja, o seu ganho está muito maior, né, ou um pouquinho maior que as suas despesas. Aqui sim, né? Tenha esse hábito, não só de você criar sua reserva de emergência, como eu comentei, que é por qualquer situação de imprevista que você venha a passar, né? Faça a sua reserva de projeto, né? Sempre pense nesses 3 pilares de investimento, essas 3 aplicações, ou pense em caixinhas. Aquela caixinha de reserva de emergência, que é a minha principal, a minha primordial, é para qualquer situação de emergência, até mesmo porque é essa reserva que eu tenho. Aquela que é para projetos, aquilo sim, é algo que você vai utilizar no curto, médio prazo, seja ele daqui 1 ano, 2 anos, 4 anos, não importa. É algo que você vai construir, que você vai aplicar, né? Para que você tenha lá algo a ser realizado, um projeto de vida, seja ele um sonho, como a aquisição até de um celular, né? De uma viagem, de um estudo, abrir até um novo negócio, né? Ou até mesmo a compra de um imóvel. Faça isso. Você vai ver que você separando essas reservas de emergências, essa de projetos, você vai conseguir construir pilares de investimento para você usufruir em algum certo momento. E quando você fala de reserva de aposentadoria, aquela reserva de longo prazo, aqui sim, é algo que você vai fixar, você vai aplicar no mês a mês, quando você tiver essa receita maior que as suas despesas, para o seu benefício lá na frente. Aqui sim, é algo que você não vai utilizar e no momento você tem que ter esse objetivo para você utilizar lá no momento futuro. Perfeito? Vamos lá, pessoal. A próxima tela, por favor. Muito bom. Pontos a serem melhorados, pessoal. Aqui é um resumo também e algumas dicas, né, que eu comentei para vocês. Sua situação está negativa, né? Analise sua vida financeira, né? Gastos superiores à sua renda. Como eu comentei, lembre-se disso. Corte gastos. Renegocie as suas dívidas de curto prazo. E aproveite para prorrogar algumas parcelas. Dependendo de cada situação e como você, os gastos, né, que você tem, algumas despesas que você tem, alguns momentos você pode postergar, dependendo do tipo de negociação que você faz, desses momentos, né, de pagamento de parcela. Se sua situação está neutra, né, o seu equilíbrio financeiro, né, entre rendas e gastos está bem interessante, foque nas despesas essenciais, né? Tente reduzir mais as suas despesas em relação a isso, para você dar o primeiro pontapé para a reserva de emergência. E aquilo que eu comentei, se a sua situação está positiva, né, a sua renda está superior, né, aos seus gastos, aqui sim, pense nas suas 3 caixinhas, né, de reserva de aplicações, para que você tenha sempre esse equilíbrio financeiro. Tá? Pessoal, mantenha os seus sonhos, não deixe os seus sonhos para lá, né? E separe esses sonhos também de curto prazo, médio prazo ou longo prazo.
ponha no ponta do lápis, né? Curto prazo, pessoal, aquilo que eu comentei, menos de um ano. Médio prazo, de 1 a 5 anos. Longo prazo, acima de 5, 10 anos. Quanto que custa o seu sonho, né? O quanto que eu tenho atualmente guardado? O quanto que falta para eu juntar? Quanto que eu posso gastar, né, e guardar no mês a mês para que eu realize esse sonho? Aonde que eu posso aplicar esse recurso? Aonde que eu posso investir naquela caixinha lá de projetos que vai me dar um rendimento interessante, né? E qual que é o prazo para utilizar isso? Você tem diversos investimentos, aplicações no mercado financeiro, né, que você consegue buscar de forma mais conservadora, moderada ou arrojada para que você realize seus sonhos. Mas, né, se tudo isso, né, tiver algum desequilíbrio financeiro no meio do caminho, faça uma pausa no seu sonho, né? E retorne o quanto antes você estiver com as situações muito mais claras e tranquilas. Mas não deixe de sonhar, tá? Não deixe de você ter aqueles objetivos no curto, médio ou longo prazo. E aqui eu trouxe para vocês algumas recomendações de investimentos, tais elas como reserva de emergência para projetos ou aposentadoria. Quando a gente fala aquela reserva de emergência, pessoal, é aquilo que eu comentei para vocês e frisei muito bem aqui. É para você utilizar naquele momento. É para você utilizar e que tenha a possibilidade de você ir lá e sacar e resgatar naquele momento de emergência. Você encontra hoje diversas aplicações, mas busque sempre aplicações, né, quando você conversa com o seu assessor, com o seu gerente, quando você faz alguns tipos de pesquisa, em fundo de investimento de baixíssimos riscos. Você não precisa rentabilizar esse dinheiro, até mesmo porque o objetivo dele é para você usar a qualquer momento. Esse dinheiro ele não pode ficar preso. Então você tem fundos de investimento em DI, né, atrelados a TDB, que é o próprio banco emite esses papéis para vocês, para que ele tenha um pouquinho de rentabilidade naquilo que você busca, ou até mesmo a caderneta de poupança, que aqui é uma aplicação de mais fácil acesso, que todos conhecem. Ah, Eduardo, mas poupança hoje não tem uma boa rentabilidade. Mas, para situações de imprevistos, para sua reserva financeira, para aquelas pessoas que não têm um pouco mais de clareza, de conhecimento em relação à aplicação, por que não deixar na poupança? Hoje é uma forma de você estar recebendo, né, resgatando esse dinheiro de forma mais rápida. Entretanto, é extremamente importante você ter ciência que aquele seu dinheiro que você criou, né, da sua reserva de emergência, caso você utilize, você tem que repor o quanto antes esse valor também, para você sempre ter aquele colchão financeiro para que você, né, não passe necessidade lá na frente. Legal, pessoal? E aqui é uma outra dica que eu trouxe para vocês também. Proteja-se de imprevistos. Dentro da empresa onde vocês trabalham, tem sim, né, seguros que te permitam, né, a sua proteção financeira e até mesmo, né, dos seus familiares em caso de imprevistos. Também você tem diversas opções no mercado financeiro, né, no mercado segurador, para que isso tenha. Às vezes a gente tem esses gastos, né, que acaba sendo essencial, né, no ponto de vista aqui do Eduardo falando, para você proteger o seu bem. Até mesmo porque, né, é um gasto, né, a gente às vezes observa assim que acaba sendo desnecessário, mas quando fizer falta ou esse bem for subtraído, né, ou ele for tirado de você, é, esse seguro vai suprir essa necessidade nesse momento. Quando eu falo assim de suprir a sua necessidade, proteção financeira, nada mais é do que um seguro do seu bem. Se você tiver seu carro, a sua casa, né, o seu celular, não importa, né? Tente observar e tente negociar um seguro que te cubra e aquela necessidade momentânea que você tem daquele seu bem. E principalmente do seguro de vida. Por mais que a gente tenha lá o nosso benefício no INSS, o seguro de vida é extremamente importante. Não só para você proteger a si, né? Seja ele por sua falta ou até mesmo por invalidez, mas principalmente a sua família para dar continuidade naquele benefício junto com seus familiares. Isso é extremamente importante também. A gente sempre está se prevenindo por imprevistos futuros que possam acontecer. É lógico, a gente nunca quer que aconteça, mas, né, a gente está segurado para isso, tá? Quando a gente fala aqui de recomendações para projetos, aqui sim, pessoal, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu sonho? Quanto tempo você quer utilizar esse recurso? Será que você consegue segurar 1 ano, 2 anos, 3 anos? Você tem diversos investimentos, aplicações que te proporcionam isso. Como você sabe que você tem um objetivo, você tem uma data-alvo para você utilizar, você pode sim buscar aplicações financeiras que esse dinheiro fique bloqueado
né, para que você resgate isso lá na frente. E quando você tem esse tipo de aplicações, pode ser que você tenha assim, uma rentabilidade muito mais interessante com aplicações de baixíssimo risco. Aplicações mais interessantes quando eu falo de rentabilidade. Então você pode ganhar uns juros a mais, né, daquilo que você está aplicando, daquele dinheiro que você está investindo, que ele fique bloqueado lá para o seu resgate. E por que desse bloqueio? Você sabe, se você precisar e passar por alguma dificuldade financeira, você tem a sua reserva de emergência. E se você está criando uma reserva de projetos, é uma forma de você se dificultar para resgatar a qualquer momento. Né? Às vezes coça a mão, né, para a gente poder resgatar. Então você tem diversas aplicações em relação a isso. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu perfil de investimento? Qual que é a sua data-alvo? Faça sempre essas perguntas para você sempre aplicar no seu investimento que se enquadra aquilo que você busca. E a sua reserva, né, de aposentadoria, aqui sim, eu acho que isso ela é fundamental. Por quê? Faça essa pergunta. Eu quero depender unicamente, exclusivamente de mim? Ou depender de alguém? Ou principalmente do INSS? Por isso que é extremamente importante. Busque produtos de longo prazo e você tem que colocar na cabeça, essa reserva de aposentadoria é para você não mexer em nenhum momento, e sim naquele momento que você for se aposentar, para você usufruir desse recurso. Você tem diversos investimentos no mercado de produtos de longo prazo. Entretanto, a nossa recomendação, sim, é previdência privada, previdência complementar, que ela vai complementar a sua renda lá no futuro, né? Ela vai ser um colchão para o seu futuro realmente. Por quê? Será que realmente o INSS vai ser suficiente para você e para manter o mesmo padrão da sua família? Como você fará, né? Como você vai fazer para manter o seu padrão de vida lá na frente quando você estiver somente aposentado? E faça essa pergunta para você. Qual que é a sua necessidade de complementação de renda lá no futuro? Como que você quer estar lá na frente quando você deixar de trabalhar e utilizar apenas do INSS e da sua complementação de renda? E você sabia que através da UHG você conta hoje com um benefício extremamente excelente, né, que é o Programa de Previdência Vida Ativa? Saiba mais através do seu portal de benefício do colaborador. Hoje a UHG te auxilia, né, te protege em relação a esse benefício futuro. E você tem condições extremamente especiais, né, que a própria UHG oferece para vocês, tá bom? É aqui que eu trouxe um gráfico para vocês também em relação, será que realmente o INSS vai ser suficiente, como eu comentei lá para vocês? Vocês sabiam que 70% hoje dos benefícios pagos, né, pela Previdência Social, olha pessoal, 70% hoje do público que recebe aposentadoria são de até um salário mínimo. Salário mínimo hoje, pessoal, está R$ 1.100. Para pensar, né? Quando você estiver lá na frente, será que esse valor de um salário seria suficiente para suprir todos os seus gastos financeiros? Por isso é extremamente importante, é criar hábitos agora que vão sempre ser justificados lá na frente, sempre da melhor forma, tá? Muito bom, pessoal. Eu trouxe uma estatística para vocês daqui que é um ponto bem interessante, né? 30 milhões hoje de aposentados, né? Esse número é de 2019. Olha qual que é a situação hoje no Brasil, tá? 1% desse público hoje, né, se mantém com salário, né, com benefício do INSS. Olha só, pessoal, 46% hoje do público que está aposentado pelo INSS depende de parentes para manter o padrão de vida, né? 28% depende de caridade e 25% continuam trabalhando. Faça essa pergunta para vocês. Em que percentual aqui dentro desse quadro, né, dessa estatística que a gente trouxe, você quer estar? É lógico, né, pessoal? A gente tem aqui diversas situações, diversos perfis, né, diversos tipos de públicos, claro. Mas assim, se a gente fizer um pouquinho no mês a mês ou mudar nossos hábitos diários, com certeza muitas coisas vão melhorar, né? E principalmente a gente vai ter um futuro mais tranquilo. E aqui, pessoal, desse público, né, desses 25% do público que continuam trabalhando, olha só, 47%, né, que continuam trabalhando, eles enxergam que a aposentadoria não é suficiente para pagar as suas despesas pessoais, né? 23% dizem que continuam no mercado, né,
para manter a sua mente ocupada. Isso é interessante. A gente com 55, 60, 65 anos, né, a gente está forte ainda para a gente continuar trabalhando. Isso aqui é muito interessante. Mas mesmo assim, aposentado pelo INSS, a gente enxerga que não é suficiente para estar pagando, né, o nosso recurso. 18%, né, quase 19%, se sentem ainda muito produtivos e continuam trabalhando. Isso aqui é interessante também, né? Por isso que nossos hábitos diários, nossos hábitos, né, nesse momento, eles vão ser, né, muito mais relevantes, né? E como vão estar lá na frente. 9%, né, dizem que continuam trabalhando para ajudar os seus familiares. Né? Daqui é outro ponto interessante também, nossos hábitos, nossa cultura, né, nosso dia a dia junto com a nossa família, refletem muito lá na frente e no dia a dia também, tá bom? Quando a gente fala aqui de previdência, como eu comentei para vocês, hoje você tem um excelente benefício que a empresa hoje oferece para vocês, você sim encontra diversos investimentos eficientes, né? Você pode trazer os seus recursos de outros lugares que vocês tenham trabalhado para dentro do plano de previdência. Você pode sim fazer diversas diversificações, né, daquilo que você vem contribuindo em diversos fundos de investimentos, né? Você pode utilizar lá na frente como uma complementação de renda no momento ideal. Você tem a possibilidade de fazer planejamento tributário para aquelas pessoas que têm um planejamento tributário e pagam muitas despesas, pagam muita tributação sobre a renda que você recebe, né? Hoje o programa de previdência, o plano de previdência, ele tem é o melhor produto hoje para eficiência, né, fiscal, né? Você tem diversas diferenciações antes de você aplicar num programa de previdência e outros fundos de investimentos, né? E para aquelas pessoas que realmente utilizam para dedução fiscal, você tem um produto PGBL que você pode até 12% da sua renda bruta anual para você ter a utilização para tributação fiscal. E também serve para planejamento sucessório. O que isso quer dizer? Daquele seu saldo que você constituiu, ele vai voltar para o seu beneficiário que você indicou e não passa por inventário, né? Ele volta direto. E dependendo do estado que você está, tá? Volta direto em pagar algum outro tipo de imposto que não seja apenas o imposto de renda sobre esse valor a ser direcionado para o seu beneficiário. Pois bem, pessoal, a próxima tela, por gentileza. Muito bom. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, né, o esforço versus investimentos. Por isso eu comento para vocês, o quanto antes vocês começarem, muito menor vai ser aquele seu esforço para você atingir aquele seu objetivo, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, não é uma pessoa, lógico, né? Quanto mais novo o seu grau, né, para subir as escadinhas, né, no depósito no mês a mês, ele vai ser muito menor para você atingir aquele objetivo lá na frente. É lógico, né? Quanto mais próximo da sua aposentadoria, maior o esforço para você atingir aquele seu objetivo, né? Aquela sua data-alvo. Aqui, né, a sugestão que eu deixo para todos, nunca é tarde para você começar uma aplicação e aquele seu investimento, tá? Tendo esse equilíbrio financeiro, né, você consegue sim atingir o seu objetivo, ter foco, né, ter aquele objetivo para você alcançar aqui. E por fim, pessoal, eu trouxe algumas atitudes que enriquecem a sua vida, que aqui fica também sugestões para você em relação a como se equilibrar financeiramente, como você lida no dia a dia. Cuidar da sua saúde física e mental, sua e da sua família, são privilégios que você busca para você. Quando você tem esse equilíbrio financeiro, quando você consegue colocar suas contas em ordem, você vai ver, às vezes a sua ansiedade vai diminuir, né? Você vai conseguir dormir muito melhor, você vai conseguir, né, no dia a dia, estar muito mais tranquilo, né, em relação à sua saúde física, mental e principalmente financeira, né? Cuidar do seu equilíbrio, né, entre a sua vida pessoal e o seu trabalho. Foi aquilo que eu comentei lá no início para vocês. Eu busco isso, né? A gente tem a nossa obrigação, né, nosso dia a dia dentro do trabalho, mas a gente também tem nossa vida pessoal. Faça equilíbrio disso, é extremamente importante. Você vai ver que você vai se sentir muito melhor em relação a isso. E alimente-se bem, né? Tente ter a sua algo regular no dia a dia. É lógico, né? A gente acaba extrapolando, mas um dia, 2 dias na semana não faz mal a gente comer aquele nosso hambúrguer, aquela nossa pizza, mas alimente-se bem. Isso vai fazer bem para você também, para o seu autoestima, tá? É, consumir, né? Quando eu falo consumir, ter gastos, né? Que
limite-se, né, entre a sua conta bancária e aquilo que você usufrui no dia a dia. Né? Ter planos para o seu futuro. Não deixe de sonhar. É extremamente importante você ter objetivos para aquilo que você busca, os seus ideais, né? Doar parte do seu dinheiro, né, e do seu tempo, principalmente para projetos que você acredita, né, e por boas causas. Você vai se sentir muito melhor e você vai acabar passando, né, os seus ideais, aquilo que você acredita, para frente. Fomente, né? Passa toda aquela sua disciplina de educação financeira, todos aqueles conhecimentos para frente. Você vai se sentir muito melhor, né, em relação a isso. E tenha hobbies, né? Isso aqui é extremamente importante, como eu comentei para você. Eu gosto de praticar esporte, como corrida de rua e principalmente a leitura, né? Quando eu pego transporte público para ir ao trabalho, eu gosto de ler, né? Isso aqui é fundamental. Autoconhecimento, educação, capacitação é um investimento que você faz para você e isso a gente não tira. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado em relação a tudo isso que a gente passou. Deixo aqui meu agradecimento. E Marcela, por favor. Muito Obrigada, obrigado. Eduardo. Bacana, bacana. Bastante tema para a gente voltar a pensar, né, na nossa saúde financeira. Vamos então começar a responder as perguntas que chegaram ao vivo, que Ah, foram muito enviadas bom. pelo nosso time. Pessoal, pergunte. Muito bom. Vamos lá. Essa é a hora. Vamos lá. A primeira pergunta é da Priscila Vilarino Alves. Empréstimo pessoal é uma opção para quem está endividado? Muito boa pergunta, Priscila. Obrigado pela sua participação. Sim, é extremamente importante você observar quais as suas dívidas. Se você já tem algum empréstimo hoje, né, e o quanto que você paga por esse empréstimo. Nem sempre toda a dívida é ruim, né? Quando a gente faz uma dívida para fazer uma aquisição de um bem, como um carro, como um imóvel, enfim, isso são dívidas boas. Mas quando realmente você está endividado, seja ele para pagar aquilo que você precisa dos seus gastos essenciais, né? Para ir ao mercado, uma conta de luz, enfim. Se você acabou extrapolando um pouco mais o seu cheque especial, né? Observe, hoje, para quem está lá no limite da conta ou extrapolou, né, da sua conta bancária, essa taxa que você paga, né, do cheque especial é muito maior que você pegar um empréstimo pessoal. Muitas vezes você tem consignados, né, através da folha de pagamento, enfim, ou na própria agência bancária, que te favorecem a ter uma condição e uma taxa muito menor. Faça isso, mas não crie esse hábito de você sempre estar pagando empréstimo para pagar as suas dívidas. Quite as suas dívidas através deste financiamento. E aquilo que você pagar no mês a mês de empréstimo, isso também vai entrar como despesa para você. E não faça outras despesas, se controle, senão você vai acabar criando uma bola de neve e você não vai conseguir sair nunca desse buraco. Mas boa pergunta, Priscila. Bacana. Bom, a próxima pergunta é da Thalita Braga Carneiro. Aí ela pergunta: é aconselhável investir em criptomoedas? Thalita, uma boa pergunta também. Isso aqui é extremamente você ter um pouco mais de conhecimento sobre criptomoeda, né? Até mesmo porque assim, é confiável, aonde que você vai aplicar? Eu sei que assim, tem diversas noticiários, né, propagandas na televisão, em qualquer site que você faz, só que assim, tenha sangue frio, né? Em um momento você pode perder muito, mas pode ganhar muito também. É interessante, mas se você não tiver aquele colchão que eu comentei para vocês aqui no início, imagina hoje, eu vou colocar minha reserva financeira, né, minha reserva de emergência, ou tudo aquilo que eu tenho em criptomoeda. Você pode ganhar muito, mas você pode perder tudo também. Então, analise qual que é o seu perfil, aquilo que você busque, né? Eu não posso dizer aqui que criptomoeda é excelente ou é ruim, mas eu acredito também, eu gosto, mas tenha os outros colchões, os outros pilares de investimentos antes de você entrar nesse mundo criptomoeda. E busque, né, assessorias ou lugares de confiança. Isso é fundamental. Você encontra diversas corretoras, né, que te oferecem isso, ou lugares, né, que você pode fazer uma aplicação com mais transparência. Mas boa pergunta também. Muito bom. Bacana. Bom, a próxima é da Maria Alice Ardanaz. Consórcio de imóvel é um bom investimento a médio prazo com uma reserva para contemplações? Muito boa pergunta. Consórcio, sim, é um bom investimento, tá? É uma boa aplicação para você fazer a aquisição de um bem
Porém, é extremamente importante você ver qual que é a taxa que você está pagando, né, quanto que, e esse valor da prestação cabe sim dentro do seu orçamento, qual que é o seu grau de necessidade para aquisição de um bem. Até mesmo porque o consórcio, né, é por sorteio, né? Então, assim, pode ser que ele demore, se você tiver sorte, pode ser que você ganhe no dia seguinte, ou dependendo do consórcio que você adquirir de um bem de 60 meses, 70 meses, 120 meses, você pode ser completado no último mês. Então, assim, qual que é o seu grau de necessidade da aquisição desse bem, né? Será que você pode esperar por isso? E muito cuidado também, se você deixa de pagar, como você vai receber esse valor? De imediato ou só lá no final do consórcio, quando realmente ele finalizar? Pois bem, o consórcio também é interessante, né, quando você tem mais do que 50% desse valor. Se você tem esse dinheiro em mãos, né, metade daquela carta de consórcio que você comprou, é uma boa alternativa também para você fazer um lance, né, ser contemplado e adquirir um bem. Mas pense também, se eu for financiar, né, esse valor restante do meu bem que eu for comprar, será que a minha taxa e o meu valor das parcelas são menores do que o consórcio ou não? Mas consórcio sim é bem interessante e eu já utilizei nesse modelo, né, da contemplação de 50% para a compra de um bem. É interessantíssimo. Boa pergunta. Legal. Analise. A próxima pergunta é do Felipe da Cruz. Muito tem se falado em investir em ações e em fundos imobiliários. Por que eles estão em alta e o que você recomenda? Olha, ações, muito cuidado, né? Veja qual ação que você vai comprar. Ação para investidores, sim, moderados e arrojados. Você tem que saber muito bem daquilo que você está aplicando e qual ação que você está comprando. Ela, sim, tem grau de volatilidade muito elevada. Então, aquilo, se você já tem sua reserva de emergência, tem a sua reserva de projetos, por que não, né? Mas observe bem e veja aquilo que você tende a comprar. Busque também, né, dentro do banco, dentro de corretoras, as melhores formas de você estar aplicando. Se você não tem nenhum grau de conhecimento sobre isso, né, aqui eu deixo uma sugestão para todos vocês também. Faça a sua análise de perfil de investidor. Veja qual que é o seu real perfil. Se é moderado, se é extremamente conservador ou é extremamente arrojado. Ações é uma boa opção, mas veja também, a gente paga imposto de renda sobre isso, quando a gente resgata, quando a gente tem lá nosso ganho de capital. E da outra pergunta também, fundo imobiliário. Também é uma boa opção, mas veja aqueles que vai te pagar dividendos no mês a mês, veja como que é feito também quando você vende, enfim, tem várias situações. Fundo imobiliário é interessante, porque você recebe lá o valor e você não paga imposto de renda sobre os dividendos que você recebe. Mas é importantíssimo também você ter clareza em todas as aplicações que você faz. Porque sempre tem lá, quanto que eu vou pagar por isso, quanto que eu vou receber, e ações é aquilo, né? Pode ser que seja muito bom, ou pode ser que aconteça que nem aconteceu no ano passado, em março, que a bolsa caiu mais do que 100 mil pontos e teve muita gente que perdeu muito, mas também, né, nesse momento, teve muita gente que ganhou bastante. Então, toma muito cuidado, mas é bem interessante também. Muito boa pergunta. Bacana. A próxima é da Débora Dias. Hoje, qual é a composição ideal da carteira de investimentos de alguém que está começando? Depende muito do seu perfil de investimento também. Se você é extremamente conservadora, aquelas aplicações que eu comentei logo no início para vocês, né? Renda fixa, TI, CDB, esse é um bom pontapé inicial para você ingressar nesses tipos de investimentos. Hoje, como a taxa Selic está altíssima, aqui você consegue encontrar papéis hoje no mercado que te pagam uma taxa de juros equivalente hoje que como está a taxa de juros no Brasil. Nossa taxa Selic que aumentou ontem, né? Que depois da reunião lá que teve do Copom. Mas é importantíssimo também assim. Como que eu vou receber esse dinheiro? Quais são as regras para eu receber isso? Será que se eu resgatar no meio do caminho eu vou perder? Por isso, assim, muito depende do seu objetivo. Se você for uma pessoa moderada, sim, busque fundos de investimento em renda fixa, mas também está atrelados a outros tipos de risco que te tragam um retorno maior, como ações, como foi perguntado, fundos imobiliários, criptomoedas, ou se você for extremamente arrojado, mas desde que você tenha esse colchão financeiro, também você tem várias opções no mercado financeiro que te tragam essas grandes possibilidades. Mas faça o seu responda o seu questionário de análise de perfil de investidor. É extremamente importante. Saiba qual é o seu objetivo e qual o seu real perfil. Muito boa pergunta também, Marcela.
Próxima mais? pergunta, temos mais. Boa, vamos O responder. Daniel Fernandes. Qual é a reserva ideal? Qual a reserva ideal eu devo manter na poupança para gastos de emergência? Precisa ser na poupança ou tem algum outro investimento que eu posso retirar o dinheiro a qualquer momento? Excelente pergunta. Quando ele faz esse tipo de pergunta, é sobre a reserva de emergência que ele está comentando. Põe na ponta do lápis, né? Você pode utilizar o seu salário, sim, o total que você recebe, ou se você conseguir colocar tudo na ponta do lápis, aquilo que você tem de despesas no dia a dia, tá? Para você manter aquele mesmo padrão de vida que você tem no mês a mês. Quanto isso? Deu lá, por exemplo, R$ 2.000, certo? Você ter uma reserva de emergência 3 vezes isso, né, que seria um próximo de 6.000, o mundo ideal seria 8, quanto mais, melhor, mas que você fique sempre entre isso. Mínimo 3 até 6, é interessante, depende muito daquele seu objetivo, daquilo que você busca. Mas 3 vezes é um pontapé inicial. Aonde eu vou guardar esse recurso? É que quando a gente comenta sobre a poupança, a aplicação mais cultural, né, mais simples de conhecimento de todos. Por isso que lá talvez seja interessante para quem não tem essa clareza de como funciona todo o mercado financeiro. Mas também é aquilo, né? A poupança está lá, você está enxergando e por qualquer coçada de mãos você resgata, né? Você saca esse valor. Mas outras aplicações, você sempre tem que buscar investimentos baixíssimo risco e que tenha liquidez. O que é isso? Liquidez é você aplicar, esse dinheiro não vai ficar retido, tá? Você vai poder resgatar a qualquer momento e que no mesmo dia ou no dia seguinte já caia na sua conta, né? E por que eu falo baixíssimo risco? Esse dinheiro você não pode aplicar, por exemplo, em criptomoedas, que você pode ter esses 3.000, pode ser que vire 5 ou pode ser que vire R$ 1.000. Reserva de emergência não é para essa finalidade. Busque sempre aplicações de baixíssimo risco, como CDB, fundos DI, qualquer fundo de renda fixa de baixíssimo risco. Tá bom? Muito boa pergunta também, Marcela. Legal. A próxima é do Eduardo Marinho. Cheque especial é o meu último recurso. Você acha natural utilizá-lo? Boa pergunta, Xará. Cheque especial. Depende muito daquilo que você paga de taxa para o banco, né, em relação ao cheque especial. Do meu ponto de vista, né, minha sugestão assim, fuja do cheque especial porque não vale a pena. Porque você acaba pagando uma taxa muito alta por isso. Porém, né, você vê muitos bancos, até mesmo dentro do Santander, você tem alguns dias de utilização do cheque especial, né, para utilização sem pagar nenhuma taxa. Se você realmente precisar entrar no cheque especial, tenta se equilibrar também dentro desses dias, né, que você não pague a taxa. Pessoal, o que é o cheque especial para quem não sabe, tá? Você tem sua conta, você tem lá todas as suas movimentações e o banco te permite emprestar, né, um recurso dentro da sua conta daquilo que você acabou utilizando inesperadamente. Por exemplo, tem um cheque especial lá de R$ 1.000. Eu tenho R$ 1.000 a mais que o banco me proporciona, né, para eu estar utilizando, para eu estar lá suprindo as minhas necessidades no mês a mês. Só que quando você pega esses R$ 1.000 e utiliza para você, você acaba pagando taxas de juros, né, taxa de empréstimo, né, o empréstimo já direto, para que você usufrua disso. Então tome muito cuidado. Cheque especial e até cartão de crédito são dois monstrinhos assim que a gente tem que tomar muito cuidado, né, senão acaba criando uma bola de neve. Tente economizar, corte todos os gastos, Eduardo, antes de você entrar no cheque especial, mas o cheque especial acaba sendo o seu último do último do último recurso, tá? Mas veja bem. Bom, a gente está entrando aqui nos minutinhos finais. Eu vou fazer a última pergunta aqui, que é da Marina Mendonça. Ela pergunta: com a taxa Selic é 7,75%, qual é o melhor investimento a fazer? A renda fixa, né? Hoje os fundos de renda fixa ele acaba atrelados à taxa Selic, né? Os pré-fixado, pós-fixado, depende, né, daquilo que você busca. Ele acaba sendo interessante pela taxa de juros que a gente está vivendo atualmente, né? Renda variável, como foi feita a outra pergunta lá em ações, né? Da forma que a bolsa está, né, veja o histórico, veja a análise, faça todas as análises em relação às ações, os papéis que estão sendo comercializados, se é uma boa ou não. Mas hoje, assim, de bate-pronto responder, da lógica, você tem que fazer toda uma análise qual que é o perfil, né, da pessoa que está aplicando. Mas hoje fundos de renda fixa, né, atrelados a Selic acaba sendo uma boa opção, né?
títulos do governo, principalmente, né? São boas aplicações. Até mesmo títulos privados, né? É bem interessante em relação a isso também, Marcela. Uma boa pergunta. Eu acho aqui, Marcela, só uma consideração em relação a dicas, né? Principalmente daquilo que eu comentei lá, colocar na ponta do lápis. Pessoal, se você não tem habilidade no Excel, em planilha, ou até mesmo em aplicativos por celular, coloca no sulfite, né? Coloca todas as suas despesas, suas receitas, tudo que você tem de gastos, enfim. Escreve no papel, coloca na folha de sulfite e gruda na sua geladeira. Você sempre vai estar olhando lá no mês a mês aquilo que você recebe, aquilo que você gasta. É uma boa forma de você estar se equilibrando financeiramente para isso também. E outras dicas que eu dou para vocês também, para aquelas pessoas que gostam um pouco mais sobre esse assunto, né? Aqui fica duas dicas de literatura, né? Natália Arcuri, ela é bem conhecida também, principalmente para quem gosta de assistir YouTube. Ela tem um canal Me Poupe, ela tem o livro Me Poupe também. É uma boa iniciativa para você entrar nesse mundo de investimentos. E lá no próprio livro você encontra diversas formas de você se equilibrar financeiramente também. Ou para aquelas pessoas que gostam um pouquinho mais, né, um pouco mais detalhado, também tem o Gustavo Cerbasi, né? Principalmente aquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Lá te dá várias fórmulas também, várias dicas para que você consiga se equilibrar financeiramente. É muito bom. Bacana. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação nessa sessão. Foi ótimo poder compartilhar essas informações com vocês. Eduardo, você quer dar suas considerações finais? Claro, deixa aqui meu agradecimento para todas aquelas pessoas que se dispuseram desse tempo para estar assistindo, né, para a gente tentar passar aqui um pouco do nosso conhecimento, algumas das dicas, né, e principalmente, assim, deixa o meu agradecimento, né, para você, Marcela, e principalmente para o time aqui que está por trás das câmeras que fazem tudo isso acontecer. E obrigado pela parceria e, pessoal, muita saúde e se cuidem e tente fazer esse equilíbrio financeiro que é fundamental para a gente ter o nosso dia a dia um pouquinho melhor. Obrigado. Bacana. Bom, gente, vamos encerrando por aqui, mas tem muito conteúdo durante todo o dia. Acessem, compartilhem com o nosso time. Obrigada.